Fala, gás nobre! Vamos falar das forças intermoleculares. Nós falamos aqui de várias ligações que acontecem dentro da molécula, né? O compartilhamento de elétrons, as trocas de elétrons, as ligações covalentes, as ligações iônicas, né? Agora nós vamos falar das ligações que acontecem entre as moléculas. Intermolecular é entre as moléculas. Nós vimos que nós temos moléculas apolares e nós temos moléculas polares. Moléculas apolares são aquelas que não têm polos e as moléculas polares são aquelas que têm polos positivos, né, parciais positivos e polos parciais negativos. E dependendo se essas moléculas têm polo ou não e de quão intensos são esses polos, nós podemos classificar as forças intermoleculares em dipolo ou dipolo permanente, ligação de hidrogênio, forças de London ou dipolo induzido. Dipolo ou dipolo permanente é simples, é aquela força que acontece entre moléculas polares, por exemplo, HCl. Essa é uma molécula polar. O cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele tem esse polo parcial negativo e esse hidrogênio tem esse polo parcial positivo, tá ok? Então é um polo permanente, tá aí sempre nessa molécula. Essa molécula vai se atrair a outra molécula de HCl com muito mais intensidade, por conta desses polos. Então essa é a força intermolecular, é a ligação entre essas moléculas. O polo parcial negativo de uma molequinha atrai o polo parcial positivo de outra molequinha. E o fato dessas molequinhas serem polares confere uma grande vantagem a elas, porque elas vão ter esses polos positivos e esses polos negativos para fazer essa ligação. Tá ok? Agora, lembra que nós temos o von Clebrisky pH e que aqui o flúor é o mais eletronegativo? Quando um dipolo ou dipolo permanente é muito forte, em que caso que ele é tão forte? Quando a gente tem o von ligado ao hidrogênio. Quando a gente tem o flúor ligado ao hidrogênio, é a maior diferença que tem. Quando a gente tem o oxigênio ligado ao hidrogênio, é a segunda maior diferença que tem. Quando a gente tem o nitrogênio ligado ao hidrogênio, é a terceira maior diferença que tem. Isso quer dizer que quando eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, esse polo parcial é tão grande, porque a diferença é tão grande, que eu dou um nome especial para essa força, que é a ligação de hidrogênio, que é a força intermolecular mais forte de todas. Por quê? Porque ele vai atrair outra molécula que também tem um polo grandão. Então, ó, eu tenho um polão aqui parcial negativo atraindo um polão parcial aqui positivo, porque essa diferença de eletronegatividade aqui é tão grande que faz isso aqui ser uma ligação mais forte do que essa daqui de polo. Tá bom? Porque está acontecendo entre o von e o H. Então, toda vez que eu tiver o flúor ligado ao hidrogênio, ou o oxigênio ligado ao hidrogênio, ou o nitrogênio ligado ao hidrogênio, eu vou ter essa diferença tão grande que eu vou ter uma força especial, que é a ligação de hidrogênio, que é a mais forte que tem. E depois nós temos essa daqui, ó, que são moléculas polares se ligando, né? Mas os polos já não são tão fortes igual esses aqui. Combinado? Então essa força intermolecular aqui é mais forte que essa força intermolecular aqui de cima. Tá certo? E por último, nós temos as forças de London ou dipolo induzido, que acontece entre as molequinhas apolares. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, H ligado a H, H ligado a H, são molequinhas apolares. A gente não tem a formação de polo aqui. A nuvem eletrônica, ela está igualmente distribuída nessa molécula. Não está acumulando cargas em nenhuma parte dessa molécula. Então, essa atração aqui vai ser uma atração muito mais fraca se comparada com essa. E se comparada com essa aqui, nem se fala. Porque essa daqui tem um polo. Essa aqui tem um polão, né? Tem um polo muito mais intenso. E essa aqui nem polo tem. Então, forças de London ou dipolo induzido é uma atração intermolecular
que tem menor intensidade se comparada com as outras, porque acontece entre molequinhas apolares, ok? Apolares. Fechou? Então essas são as 3 forças intermoleculares que nós temos, que vai atrair uma molécula na outra, né? E quando a gente fala de força intermolecular, a gente está falando de distância entre as partículas. E isso vai definir muita coisa, como por exemplo, se está no estado sólido, líquido ou gasoso, que a gente vai ver na nossa próxima aula, onde nós vamos comparar essas forças intermoleculares com o ponto de ebulição das substâncias. Combinado? Te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!